César, prazer enorme estar com você aqui, viu? Obrigado aí por ter vindo, quer dizer, dividir aqui o nosso palco, digamos assim, do empreendedorismo, né? A gente criou esse podcast, enfim, há um ano mais ou menos, e os empreendedores vêm aqui contar um pouco da sua jornada, de como é que, assim, os marcos, digamos assim, da sua história, né? Quer dizer, e isso é sensacional, porque outro dia desse até estava falando com um sócio aqui, ele me disse assim, Rogério, eu não vejo mais TV, só ouço o podcast, e o de vocês está lá na playlist lá já. Então é sensacional, te agradeço mais uma vez aí, compartilhar aí nesse nosso espaço aqui, sua jornada e como é que você chegou aqui com a TuNet, quer dizer, com todo esse sucesso e essa história aí de desenvolvimento, né? E começando por aí, César, como é que foi esse insight inicial? Quer dizer, como é que foi a sacada? Como é que você viu essa oportunidade no mercado? O que te fez iniciar esse negócio, digamos? Bom dia, Rogério. Primeiramente, obrigado aqui pelo convite. Eu, como um fã aí do podcast de vocês, me sinto lisonjeado de estar aqui, né? Sempre acompanhando aí os episódios e muito úteis, assim, para quem tem que tocar uma empresa, uma startup. Então, obrigado mesmo pelo convite aí. Bom, valeu. Eu vim para São Paulo, eu sou gaúcho como você, né? Acabei de descobrir. Eu vim para São Paulo ainda, moleque, com guri, 14 anos de idade, para trabalhar na empresa de tecnologia do meu tio. Na época, ele já tinha uma empresa de desenvolvimento de software e eu vinha para cá e falei, é isso que eu quero da minha vida, quero trabalhar com computador, né? Então eu vim pra cá novo, com 14 anos, eu comecei já a programar. Então já era programador da empresa do meu tio com 14 anos. E com 18 anos eu resolvi empreender já. Rapidamente eu já caí nesse mundo aí do empreendedorismo, meio sem querer assim. Meu tio, como ele tinha uma empresa, ele desenvolvia software sob medida. Ele tinha alguns nichos que ele estava atacando, que estavam indo bem, e ele resolveu focar a empresa dele num nicho, e os clientes que não faziam parte desse nicho, ele falou, olha, que tal você pegar e montar a sua empresa com essas empresas aqui, esses clientes aqui que eu não quero mais. Foi daí que nasceu a ideia. Eu já não estava mais na empresa dele, eu trabalhava numa empresa de tecnologia bancária, e aí eu estava bem lá, super bem já, mas aí surgiu essa oportunidade. É aquilo, né? Tive que tomar uma decisão. Você sai de onde você está bem para montar um negócio arriscado para ganhar 1/3 do que eu ganhava. Sim, sim. Moleque, 18 anos, né? Você fala, ai meu Deus, tem que voltar lá para trás Mas faz parte, né? Se você não arriscar, você não vai ter os louros lá na frente, né? Então, ainda bem que eu comecei cedo, né? Sim. E como é que foi essa jornada? A partir dos 18 anos, quer dizer... Porque nesse momento, até pela própria experiência, né, de vida, enfim, quer dizer, como é que você foi fazendo as escolhas, digamos assim, nessa jornada? Olha, no início eu comecei então assim, eu montei essa minha primeira empresa, ela chama Sky Software, uma fábrica de software sob medida, né? Uhum. E eu fui desenvolvendo sistemas sob medida conforme vinham as encomendas. E no meio do caminho começaram a surgir oportunidades de negócio, né? E não foi nada planejado. Nessa idade você não planeja nada, você vai fazendo e vendo o que dá. Sim. Depois você aprende lá na frente, né? Planejar, estratégia, sim. Enfim. Vai fazendo para ver no que dá. E aí eu fui, nesse meio do caminho, eu acabei criando outros negócios, né? Ao redor dessa empresa mãe, a Sky Software. Então a Sky Software ela foi crescendo, eu fui contratando pessoas, montando, né, os núcleos de desenvolvimento. E então no meio do caminho eu comecei a criar algumas empresas com parcerias, tá, utilizando, né, a estrutura dessa minha fábrica de software, né. Então assim que começou, eu lá naquela bolha da internet dos anos 2000, que você deve lembrar, sim, que você sim. é da minha Sim, idade. Sim. Ali eu montei um portal de igreja católica na época. Caramba!
E com isso eu consegui vender antes de estourar a bolha. Uau! Foi que me permitiu depois estruturar melhor a empresa, assim, contratar mais gente e tal. Sim. E eu consegui, então, sair leso daquela bolha lá, né? Do estouro daquela bolha. E no meio do caminho eu montei uma empresa... Eu virei sócio de empresa de clipping, conforme eu tinha te falado ali. Sim. Eu desenvolvi empresas aí em parceria de estatística de futebol. A gente fez um monte de coisa pro meio do caminho, né? Sim. Até 2013, 2014, que foi quando eu comecei a pensar na empresa que hoje, né, se tornou a Toned. Que bacana. E esse insight, como é que foi? Quer dizer, porque você estava lá na Soft, quer dizer, desenvolvendo, quer dizer, vários segmentos, e como você falou, né, você começa a ser atraído aí por novas oportunidades, né, e aí daqui a pouco se associa aí a novas frentes. Como é que foi escolher, digamos assim, essa frente, né, e como é que surgiu isso? De uma maneira bem inusitada. Eu tinha separado na época, eu era casado, tinha separado. Aí eu falei, vou fazer uma coisa diferente. Não aguento mais só mexer com software a vida inteira, software, né? Deixa eu empresariar uma dupla sertaneja. Fui empresariar uma dupla sertaneja para fazer alguma coisa diferente do dia a dia aí, né? Sim. E aí eu comecei a investir e começou, né, ter que investir pesado em rádios para tocar, né? Se sorteia uma televisão, você vai tocar 3 vezes por dia, por exemplo. E aí eu comecei a perceber que estava indo muito dinheiro, né, para isso, para rádios, e a gente colocava uma pessoa para ouvir lá, eles vão tocar 4 vezes por dia, legal. E não tocava, ia reclamar com eles, falavam, mas a gente tocou. A pessoa que ouvia, não tocou. Aí eles diziam, olha, deve ter ido no banheiro quando a gente tocou. Aí eu pensei, falei, não é possível que não tenha alguém que resolva isso já, né? E não tinha. Aí eu ouvindo no carro uma música, Shazam, coloquei o Shazam pra descobrir qual que era a música. Isso lá por 2011, 2012. Eu falei, que incrível, cara. Ele consegue identificar a música que tá tocando. Se eu tivesse um Shazam em cada rádio do Brasil, assim, eu saberia todas as músicas que estão tocando no momento. Foi daí que deu esse insight, eu fui pesquisar sobre isso, né? E aí não tinha uma API ali, não tinha uma interface que pudesse conectar com o Shazam. Falei, então vamos desenvolver um Shazam. Foi daí que eu destaquei 2 pessoas da minha fábrica de software e comecei a fazer pesquisa. Sim. Identificar áudio, né? Tecnologia chamada AudioMatch. E começamos a fazer uns testes, colocar umas músicas na base de dados e fazer, né, um teste se ela identificava quando tivesse um som via streaming, por exemplo, tocar uma música no rádio, pegava o streaming, né? Sim. E ver se batia, se tinha essa base. Começou assim uma acurácia baixa, 50%, 60%. Quando eu vi o negócio começou a funcionar bem. Eu falei, opa, aqui tem business. Olha. Então eu comecei a pensar num modelo de negócio já estava resolvendo a dor do meu escritório, de identificar as músicas nas rádios que a gente tocava. Sim. Então nós começamos já a falar, não, vocês não tocaram, tá aqui o relatório, tá aqui os horários. Aí eles começaram, eu falei, opa, esses aí eles estão bem armados, né? Eu falei, tá resolvendo uma dor nossa, pode resolver uma dor do mercado. Foi daí que eu comecei a estruturar e fiz um spin-off e criei uma empresa chamada Audio Monitor, para monitorar músicas, então, para o meio musical, para resolver a dor que estava resolvendo nossa, para resolver a dor de todo o mercado, né? Todo o ecossistema. Sim. Então, daí eu criei essa empresa, estruturei, comecei a atender clientes como Som Livre, os escritórios, né, os principais escritórios musicais aí do Brasil, e começou a crescer. A gente começou então a atender as gravadoras, atender os escritórios, os artistas aí, e nisso a IBM se interessou, achou alguém da IBM lá, teve contato, apresentou lá, o presidente na época, o Ked, me chamou para conhecer, né? E a IBM ela estava numa mudança ali de querer mostrar que eles eram legais também para startups, para pequenas empresas, e não somente para os graúdos, né? Para as Vale do Rio Doce, para as Petrobras da vida, né? Sim. Então eles estavam começando o Blue Mix ali. O Blue, sim, eu lembro. Então a IBM queria mostrar que ela tinha soluções legais também para o mundo de startup. E nisso eu comecei a ter um relacionamento bom com a IBM, eles começaram a subsidiar a Audio Monitor, então assim, porque gastava muito com nuvem, né? Estrutura, processar. A gente tinha 50 rádios ali, já dava um custo. Aí a IBM entrou, a Softlayer era uma empresa que eles tinham adquirido, eles tinham um programa lá chamado Catalyst,
Sim. E aí nós entramos nesse programa, convite do presidente, e começamos a aumentar o número de rádios. Então foi para 500 rádios. Começamos a fazer uma cobertura maior. E nisso a IBM até nos transformou em case nacional, case internacional. Na época me convidaram lá para apresentar o case em Las Vegas, no evento mundial deles. Então foi um negócio, uma troca bem legal, assim. A IBM apoiou bastante no início. Então foi o que deu um impulso inicial ali para a gente conseguir ficar conhecido no mercado, né? Eu lembro que, não sei se foi essa época, mas eu lembro em algum momento a IBM tinha centros de inovação no mundo todo, enfim. Como é que foi essa jornada de ser escolhido por eles, né? Ou seja, cara, porque é um funil que todos desejam, né? Olha, foi meio que na sorte, porque a gente não entrou, não se cadastrou e nem não aplicou para nenhum desses programas que eles tinham. Foi uma indicação de um ex-diretor da IBM que viu e falou, isso aqui é a cara da IBM, eles precisam saber disso. Olha. E passou diretamente pro presidente da IBM na ocasião. Sim. Então veio de cima mesmo, assim. Show. A gente acabou entrando dessa maneira, né? Que show. Programa. E como é que se desdobrou toda essa frente aí? Porque até então era áudio monitor. Isso. Legal. O que aconteceu? A gente, então, depois de um tempo, começamos a tocar vida própria, aliás, já sem IBM. E o mercado publicitário começou a demandar. Começaram a perguntar, olha, vocês fazem música para rádio, vocês conseguem fazer monitoramento de spots comerciais também? Falei, sim, a gente pode adaptar, pode fazer spot comercial também. Podemos mudar aqui alguma coisa na plataforma, de modo que identifique spot comercial. Ah, legal. Vocês podem fazer TV também, além de rádio? Podemos. A gente captura sinal de TV, transforma em áudio, para nós vai ser praticamente a mesma coisa. Aí começamos a atender esse mercado publicitário, cada vez mais agências nos buscando, né, players do meio publicitário. Uma empresa francesa perguntou, escuta, vocês monitoram, vocês entendem o que está passando na TV e no rádio? Sim, a gente sabe, porque nós temos já uma base de dados de comerciais, anúncios, que a gente fica monitorando, igual o Shazam identifica música, a gente identifica comerciais. Legal, quando identificar, vocês conseguem fazer um push para minha plataforma aqui? Falei, conseguimos. O que era isso? Era o tal de second screen, o início do second screen, isso 2015 por ali, 14, 15. Então, o que era o second screen? É que todo mundo já estava assistindo TV com o celular na mão. Então, eles queriam que uma campanha fosse ao ar na TV, quando fosse ao ar, ela também fizesse uma extensão pro mobile, pro celular que a pessoa estava ali na mão. Então você vê uma campanha na TV, aciona uma campanha de Facebook Ads, de Google Ads, das plataformas que tinham na época, e a pessoa vai ser impactada depois ali no celular também, ao mesmo tempo, aliás, né? Sim. Então, daí que começamos a criar soluções para o mercado publicitário, especificamente para o mercado publicitário. Sim. E eles começaram a demandar, chegou um momento que eu tive que fazer uma escolha. Eu falei, olha, eu vou pro lado da música, continuo evoluindo a suite de soluções para o mercado musical, ou mudo, faço uma pivotada aqui e vamos pro mercado publicitário. Eu tive que tomar essa decisão. Que ano era? Isso foi 2016, porque eu estava levando a paralelo já as soluções. Ah. E aí, obviamente, era tudo bootstrapping, né? Não tínhamos um fundo lá jorrando dinheiro, como tem montes por aí, né? Sim. Então, a gente tinha recursos limitados para desenvolvimento. Precisava tomar uma decisão. E foi tomada. Eu tomei de decisão de seguir com o mercado publicitário, que eu percebi que era um mercado mais preparado para soluções analíticas, porque assim, a gente tinha iniciado com soluções de monitoramento. Mas monitoramento, você sabe, né? Ele é limitado. Você tem que usar o monitoramento para você gerar insights, né? Criar soluções. Criar soluções. Monitorar é carne de vaca, né? Perfeito. Então, eu percebi que o mercado musical não era um mercado muito preparado para isso. E o publicitário era. Então, acabamos optando. Foi quando eu percebi que eu não conhecia nada do mercado publicitário. Falei, agora, o que eu faço? Eu sou um cara de tecnologia, bit byte, a vida inteira, trabalhando com isso. E eu não tinha o conhecimento necessário, o ângulo do pessoal que eu precisava atender. Eu conheci no mercado uma pessoa que me indicaram, o Ricardo Monteiro, que hoje é meu sócio. O Ricardo, ele era bem conhecido no meio. Ele havia trabalhado em todos os ângulos ali do mercado. Ele era CMO, então ele esteve do lado do anunciante, ele trabalhou em agência
e ele tinha trabalhado em veículo. Então ele tinha todos os ângulos, né, do mercado para entender o que cada um deles precisava, né? O que eram as dores. E aí eu trouxe o Ricardo, que ajudou a estruturar toda a parte analítica da plataforma, que ele tinha muito conhecimento, professor de atribuição de mídia no IAB, ex-presidente da GFK, não sei se você lembra, aquela empresa que veio concorrer com o Ibope no Brasil, com o Cantor. Então era uma pessoa que precisava para o negócio dar certo, para me complementar, né? Então ali foi tomada a decisão também de mudar o nome da empresa. Porque Audio Monitor estava muito atrelado a áudio e monitoramento. E a gente já estava muito além disso, né? A gente já estava trabalhando com vídeo, com TV, com análises mais aprofundadas, não somente monitoramento. Então foi de onde surgiu o nome, né, para mudar para TuneEd. Tuning Your Ads, TuneEd. Então o nome vem disso. Então essa é a jornada até chegar na TuneEd. E assim, César, você comentou rapidamente aí um mundo muito competitivo, né? O mundo publicitário, né? E realmente um ecossistema enorme. Como é que vocês pensaram no posicionamento do negócio? Quer dizer, nesse momento você já tinha aí uma jornada mais avançada aí, empresarial, empreendendo, quer dizer, e claro que isso ajuda nesse contexto, né? Mas como é que foi posicionar o negócio? Quer dizer, assim, que tipo de solução, para que fins, quer dizer, porque o ecossistema é gigante, né? E muito competitivo, de novo, né? Exatamente. É aquilo, né? Você vai tateando, né? Você vai tateando, você vai vendo, olha, por aqui, ou vou por aqui, bom, aqui está aberto o caminho, e você vai entendendo, né? Conforme você vai se aprofundando, vai conhecendo os players do mercado, você vai conhecendo os clientes, vai entendendo as dores, onde você tem possibilidade de crescer, onde o mercado já está tomado. E nós percebemos que havia uma oportunidade de negócio no mercado, que era um oceano azul. O que era isso? As empresas, os anunciantes, eles estavam acostumados a sempre fazerem seus planos de mídia, pensando sempre em alcance, impacto. Quantas pessoas vou alcançar, quantas vou impactar. Né? Eu vendo maquininha de café, então eu tenho que atingir esse público tal. Onde está esse público? Baseado em pesquisas declarativas, as pessoas dizem que assistem esses programas nesses horários. Então a mídia, ela sempre foi feita dessa maneira. E aí que tinha uma oportunidade. Qual que é a grande oportunidade que nós fomos atrás para abraçar? É você criar uma métrica também de conversão de mídia. Não somente de impacto, de quantas pessoas, mas saber efetivamente quantas dessas pessoas que você impactou, que se mexeram, que reagiram e que foram atrás, que converteram. Então, assim, não bastava você chegar e dizer, olha, impactei tantos. É importante? É importante, você precisa fazer awareness, né? É importante para lembrança de marca. Você tem que fazer. Mas o mercado publicitário, ele estava bem acostumado já no online a ter métricas de conversão. Então não era só o CPM, né? Era o CPC, o custo por clique. E não tinha isso, né, no mercado de offline, que a gente chamava aí, TV, né? Rádio, TV, não tinha. Então foi daí que nós percebemos que o nosso jogo estava ali. Ali foi um game changer, porque a gente começou a focar. É aqui. Então de tatear aqui, ali, onde que tá, achamos. É aqui. Nós temos que focar nessa atribuição de mídia, né? De TV, de rádio. E depois, mais para frente, live streaming, porque era uma dor, essa era uma dor que o mercado precisava resolver, que ainda não tinha ninguém estabelecido, né? Assim como, por exemplo, o Cantor Ibope se estabeleceu e é referência total, né, em impacto, em audiência, precisava, né, também de ir além da audiência. Então foi isso, a sacada nossa. Vamos ir além da audiência. Sensacional. Esse olhar, né, o olhar, digamos assim, do mercado, da necessidade, né? Que tipo de estrutura, aonde temos campos de oportunidade, né? Aí vocês vislumbram, digamos assim, um posicionamento, uma oferta, perfeito.
E aí você comentou um pouquinho do seu sócio, né? Há uns segundos atrás aí, complementariedade. Como é que foi desdobrar, digamos assim? Então, a partir dessa estratégia, desse novo posicionamento de vocês, essa estrutura, né, de pessoas, lidar com um sócio com uma dinâmica nova também. Como é que foi essa jornada societária e também de gestão? Quando eu fiz o convite pro Ricardo virar meu sócio, ele já estava atuando como consultor independente. Então eu já utilizava ele como um consultor estratégico. Ele me ajudava a estruturar. Então eu acabei fazendo uma oferta para ele vir, trazer o conhecimento dele, e fiz utilização daquilo que nós até comentamos antes do podcast, que é o modelo aí que o mercado usa, né? Eu fiz um contrato de vesting com ele. Então, quando ele entrasse, ele conseguisse atingir ali determinadas metas, ele iria vestir essa participação e ocorreu, né, o sucesso. Então, ele efetivamente virou um sócio. E aí, a partir disso, a gente também criou ali alguns modelos de stock options, né, para distribuir equity também com pessoas chaves, talentos, né, para a gente reter talentos. Então, nós acabamos estruturando essa jornada em cima desses modelos aí, de que permitem a participação, né, das principais pessoas ali, que elas participem também, né, do sucesso da empresa. Perfeito, perfeito. Muito bom. E como é que foi agora, uma vez esse novo momento do negócio, né, Tuned e sócio, estrutura, né? Qual foi a base para o crescimento, digamos assim? Quer dizer, como é que vocês conseguiram ir ganhando relevância no negócio, clientes? Como é que foram esses momentos? No início, como todo início, né, não era nada fácil, porque a gente tinha uma dificuldade a mais do que o padrão de mercado. O que era? Precisava evangelizar o mercado do que a gente fazia. Então, quando você faz algo que o mercado já conhece e sabe que funciona, você pula essa etapa. No nosso caso, a gente tinha que fazer os dois ao mesmo tempo. A gente tinha que evangelizar o mercado, que aquilo que nós estávamos fazendo funcionava, né? Que era algo diferente, que não tinha. E depois disso, você, né, criar uma autoridade em cima do assunto para tentar convencer aí o cliente que você é a melhor opção. E haviam tido tentativas frustradas no mercado de fazer o que a gente fez. E aí, o que acontece? Queima o mercado, né? A gente vê aí o exemplo dos negócios das milhas aí. É muito ruim para o mercado, para todos os players, né? Quando alguém queima o mercado. Então já tinha acontecido, e aí tinha mais essa barreira para ser passada, né? Não, nós vamos fazer e fazer bem feito. E aí nós começamos a mostrar que poderia funcionar. A dificuldade é sempre pegar o primeiro grande case, né, para abrir portas. E eu consegui lá, muito custo, consegui o Google como foi o primeiro case. Então já escancaramos a porta, né? Case fraco. Pois é. Consegui o Google, falei, era o que precisava. Agora, quando alguém perguntar quem a gente atende, já vou dar um sorrisão e vai falar, um tal de Google. Então isso abriu muitas portas, né? Então nós começamos a estruturar essa oferta para o mercado. E no início foi muito baseado no relacionamento, né? O Ricardo conhecia muita gente no mercado, muitas agências, muitos CMOs. Então, começamos a usar bastante do relacionamento. E o boca a boca funciona também, né? Como a gente optou, assim, inicialmente, focar nos grandes, nas contas grandes, né? Nos grandes anunciantes. Então, assim, B2B ali, você tem que ir muito no relacionamento, né? Então, nós começamos a fazer esse relacionamento através de montar time de vendas que tinham bons relacionamentos. E começamos a explorar também assessoria de imprensa, né? Fazer uma assessoria de imprensa, participar de eventos, porque se você não é conhecido, é muito difícil te darem oportunidade, né? Porque a gente está lidando ali com muitos milhões de reais, que são os planos de mídia desses grandes anunciantes, né? É muito dinheiro na mesa. Então, não é qualquer um que você vai colocar ali para gerir isso aí. E foi baseado nisso, em relacionamento, em criando uma imagem, né?
querendo uma autoridade, uma relevância no assunto, que nós conseguimos aos poucos, né, ir abrindo portas nessas grandes empresas aí. Pô, fantástico, hein, César? Vendo você contar, eu imagino como é que foi desbravar, né? Porque, de novo, você contou de alguns pontos importantes aqui, quer dizer, o mundo publicitário, que também é um mundo que precisava se renovar, digamos assim, em propostas, em soluções, quer dizer, como vocês vislumbraram essa necessidade, e também players que, de repente, tentaram desenvolver, enfim, o formato e não necessariamente tiveram sucesso, né? Então, o empreender realmente é um desafio, né? Quer dizer, nesse sentido, né? De resiliência, de encontrar soluções, né? E pensando assim, você contou também muito do consumidor, né? Quer dizer, que na verdade é o final dessa história toda aqui, né? E o comportamento, quer dizer, vem sendo muito, assim, instigado, digamos assim, né? Quer dizer, eu não vou nem falar lá de 2020, para a gente não voltar nesse ponto, mas o fato é esse, né? Quer dizer, o fato é que o comportamento realmente tem sido, assim, muito investigado, no sentido de explorar no bom sentido, né? E aí vem vários formatos, né, que o mercado vem já explorando. E olhando a Tuned, quer dizer, o que você olha assim para frente nesse contexto, né? Futuro, quer dizer, porque realmente assim explorar isso é fantástico, né? Quer dizer, a sacada de ter vislumbrado uma oportunidade, né? E aquela história de manter o negócio em desenvolvimento, com essência. Como é que você se prepara para essa jornada, digamos? Nós temos acompanhado nessa mudança de comportamento dessas novas gerações, né? Elas vão mudando, né? A maneira de que elas vão tendo contato aí com a mídia e a própria mídia também, ela vai tendo, né, uma alteração, aí ela está tá sendo revolucionada, está mudando muito. Eu vou dar um exemplo. Nós éramos acostumados a assistir a TV convencional ali, né? E veio essas plataformas aí de streaming, né? E elas estão revolucionando. Ao mesmo tempo que vai mudando esse comportamento do consumidor também. E nós temos que estar atentos a tudo isso, né? Porque nós nascemos ali para monitorar rádio, TV, e aí começa a surgir os live streamings, começa um Casimiro aí com a Cazé TV a fazer um negócio completamente diferente, e nós temos que estar ali, né? Então nós estamos olhando para tudo isso, estudando muito, porque vão continuar tendo as necessidades aí, né? O consumidor ele precisa receber ali a oferta, né, no momento certo, a oferta correta. E também, aliado a isso, tem algumas alterações de leis também, né? Não podemos esquecer que teve uma revolução no meio aí do caminho, que foi a proibição ali dos cookies, né? Que estão enrolando, mas que você já não pode mais pegar ali, rastrear a pessoa e saber tudo dela, você tem que trabalhar de outra maneira. E aí, um marketing de contexto começa a fazer mais sentido, né? No momento que você não sabe exatamente ali quem é a pessoa, você tem que começar a trabalhar com contexto também. Tá tendo uma final de Champions League, então esse é um contexto, vou trabalhar esse contexto, já que eu não posso trabalhar ali, né, com os dados ali. Então a gente vai preparando tudo isso. Nós estamos, por exemplo, já fazendo análises bem avançadas, como a gente fazia com TV convencional, para live streaming. Então, por uma grande empresa do ramo de bebidas contratou a gente para fazer todo o acompanhamento da Cazé TV durante a Copa do Mundo, a transmissão, né? Então nós já vamos preparando para fazer isso em escala, né? Fizemos sob medida, ok, vamos preparar isso aqui como uma solução para o mercado, porque nós estamos de olho, tá alterando muito, a TV convencional ela está mudando, a TV convencional ela está se fundindo, se você analisar bem, ela está se fundindo com esses aplicativos OTT, que são as plataformas de streaming. Você pega ali uma HBO, o Star Plus, você vai ver que eles têm o on demand, os vídeos on demand, né, que você vai lá, escolhe uma série, um episódio, mas eles estão colocando muito conteúdo ao vivo também, eventos. E o que é isso? Nada mais é que o modelo da TV linear. E também
agora está tendo aí uma invasão dos canais gratuitos de TV na internet, que são os tal de FAST, chamados canais FAST. O que eles são? Eles são canais com conteúdos lineares, então com uma programação que ela tem uma curadoria do jeito que é a TV linear convencional. Só que eles são na internet, a diferença é que não é uma antena que está transmitindo, não, é pela internet, pelo sinal de internet. E eles são pagos por anúncios. Então, nós, como Tuned, a gente tem que estar olhando para tudo isso aqui e criando soluções para esse novo mundo, né? Então é isso que a gente está fazendo para se adaptar a essa mudança de comportamento, essa revolução que está havendo no meio das mídias, né? Sensacional, César. São muitos inputs, né? É um mercado muito dinâmico, né? Essa questão do comportamento. Ao mesmo tempo tem segmentação, enfim, né? Enfim, é um mundo realmente fantástico nessa ordem aí. E César, agora falando um pouco de você, né? Como empreendedor, como é que tipo de fonte, quer dizer, o que você busca assim para se provocar, quer dizer, como é que você olha ali e, como é que eu saio desse mindset, quer dizer, o que você busca como referência ou exercícios ou dinâmicas no seu desenvolvimento como empreendedor? Eu procuro, eu traço um objetivo ali dos meus negócios, né? Sim. Monto uma estratégia, primeira coisa, onde eu quero chegar, né? Qual que é o propósito disso? Monto uma estratégia e aí, para chegar lá, eu vou me inspirando, né? Eu vou olhando quem está fazendo isso bem, vou acompanhando, eu vou utilizando aquele conceito do aprendizado contínuo, né? Isso para mim é muito importante. Eu estou sempre procurando fazer algum curso, MBA, eu termino uma, começo outra. Eu tenho acompanhado muitos desses podcasts como o de vocês, assim, tem alguns podcasts que é só de cases, né? Sim. Então eu acho muito legal. Eu tô lá na academia, eu tô fazendo uma esteira, eu tô treinando, em vez de estar ouvindo música, eu tô lá no podcast aceleradinho lá, acelerado para ganhar mais tempo. Sim. E eu vou ouvindo, me inspirando, entendendo e pensando, olha só, como é que essa pessoa conseguiu resolver esse problema aqui, né? Então, legal, aí eu trago pro meu mundo ali e me inspiro. Então, é muito baseado nisso, assim, um aprendizado contínuo, né? E procurar aí pessoas para me inspirar mesmo. Então, é a maneira que eu encontro, assim, de chegar lá, né? Muito bom, muito bom. César, estamos chegando aqui no final do nosso podcast. Poxa, com certeza absoluta dava para conversar muito mais ângulos aí, explorar esse mundo aí total de oportunidades aí. E muitos empresários, né, empreendedores estão começando ou estão num estágio ali de repensar seu negócio, o próximo ciclo. E olhando sua jornada, que dicas que você passaria aí para essa nossa audiência, para essas pessoas, né? Como você falou lá na academia ouvindo, né? Tem lá o César lá ouvindo você. O que você diria para essa empreendedor? E também uma frase, vamos chamar assim, que marcou sua trajetória também. A dica que eu dou para um empreendedor é a persistência, a resiliência, né? Isso é meio que um clichê, mas é muito isso, né? Eu, ouvindo um podcast, eu vi uma citação, né, que eu achei interessante. Fizeram uma pesquisa para entender por que a maioria dos gênios, assim, que criaram suas grandes obras, os Nobel, Prêmio Nobel, as teorias, por que na música, assim, era 27 anos de idade, uma média, assim, que os gênios criaram. Aí foram descobrir por que era essa fase dessa idade. E fizeram um monte de pesquisa e descobriram uma coisa que meio que praticamente, assim, que é simples de você imaginar que fosse isso. A tentativa e erro. Tentativas. A quantidade de tentativas que fazia toda a diferença. Então, assim, a produtividade dessa galera dessa idade era muito alta. Então, errava muito, mas acertava. Chutava muito ao gol, entendeu? É isso, chutar várias vezes o gol com a bola, uma hora vai entrar. Então, e quando você vai ficando mais velho, naturalmente, né, você vai diminuindo esse ímpeto.
Então, assim, o que eu digo é, você é jovem, ou se você é um idoso jovem, né, com alma jovem, é tentar ir para cima, né, encarar, assim, não desistir facilmente, mas tem ali também o limiar do que é resiliência, que é perseverança, do que é teimosia. Então, esse é um ponto que eu digo assim, eu errei alguns negócios, como todo mundo empreendedor em série que se mete aí a fazer um monte de coisa, você vai errar. Vai errar mais que vai acertar, pode ter certeza disso. Mas assim, esse ponto aqui é algo que assim, não é fácil. Você acha um monte de gente te dizendo quando entrar, né, num negócio, quando comprar uma cripto, mas a hora de sair ali, quase ninguém te fala, né? É ali que tá a dificuldade, de saber quando sair de um negócio, quando dá a perda. Parei, vou perder mais aqui pra frente. Então, assim, o que eu digo é isso, tente bastante, mas também saiba a hora que você tem que ejetar. É isso aí. Fantástico, César. E uma frase que marcou sua trajetória, digamos? Tem uma frase que ela é também meio banal aí, mas eu sempre achei que ela representa muito, assim. Sem saber que era impossível, foi lá e fez. Porque isso aqui, ela realmente é isso. Tem muitas criações aí da humanidade, gênios fizeram criações que todo mundo dizia, isso não vai dar certo, sai disso. Então, assim, se todo mundo fosse seguir um monte de opinião que não vai dar, que é impossível, não teríamos nem, acho que, energia elétrica aqui, sabe? Então é muito isso, essa frase, eu acho que ela inspira bastante. Pô, César, espetacular. Obrigado mesmo aí por ter compartilhado esse tempo aqui conosco, viu? Suas experiências. Você me remete muito à parte de inovação, sabe? E o inovação, às vezes a pessoa fica sempre procurando o novo puro, né? E na realidade é você aplicar, você praticar, né? Acho que é muito do que você comentou aqui nessa curva, digamos, de tentativas e acertos, né? Então, parabéns aí pela jornada, muito sucesso na Tuned e a novos ciclos, né? Rumo a eles, viu? Opa, obrigado, eu que agradeço aí vocês aí, parabéns também pelo trabalho de vocês aí, o podcast de vocês é um dos meus favoritos e eu fiquei muito feliz de ter sido convidado aqui. Depois eu vou lá ouvir meu podcast para ver as besteiras que eu posso ter falado. Bom demais, César. Obrigado demais. E vamos a outros, viu? Com certeza. Muito obrigado. Quando quiser, é só convidar. Valeu, César. Tchau, tchau. Obrigado.